Nasci sob o frio de 1º de janeiro de 1846, na pequena aldeia de Fougue, no nordeste da França. Minha origem foi a simplicidade. Cresci em um lar onde o luxo era desconhecido, mas o trabalho era a moeda corrente. Meu pai, Josefine, encarava a vida sob o prisma rígido da matéria, enquanto minha mãe, Ana Lúcia Denis, já trazia em si a sensibilidade das ideias que mais tarde guiariam meus passos. Aos 16 anos, a voz que eu cultivava no silêncio precisou ecoar. Descobri-me orador, movido por um ardor que eu mal conseguia explicar, defendendo ideias que vibravam em minha alma. 2 anos depois, a vida me levou às estradas. Aos 18, tornei-me representante comercial. Aquelas viagens que se estenderiam por quase toda a minha vida não eram apenas deslocamentos geográficos. Eram as rotas onde eu semearia o que levava no peito, cruzando a França enquanto o destino preparava o meu encontro definitivo com a luz. A vida nas estradas, como representante comercial, era exaustiva. Mas eu encontrava meu refrigério na beleza das artes. Eu adorava a música. Ela falava ao meu espírito o que as palavras humanas muitas vezes não alcançavam. Sempre que o tempo e os parcos recursos permitiam, eu me perdia na grandiosidade de uma ópera ou no rigor de um concerto. Em casa, o piano era meu confidente. Gostava de dedilhar melodias que já conhecia, mas, acima de tudo, de tirar acordes que serviam de trilha sonora para os meus próprios devaneios. Para mim, a música não era entretenimento, era uma prece sem palavras. Sempre acreditei que o corpo deve ser o servo fiel do espírito. Por isso, impus a mim mesmo uma disciplina austera. Nunca toquei no tabaco e raramente permitia que a carne fizesse parte das minhas refeições. Eu era, por convicção, quase um vegetariano. As bebidas fermentadas também não encontravam lugar à minha mesa. Para mim, a água pura era a bebida ideal, o cristal que saciava a sede sem turvar a consciência. Aos 18 anos, minha curiosidade intelectual ainda me levava a namorar as vitrines das livrarias. Um dia, o que muitos chamariam de acaso, esse pseudônimo que Deus usa quando não quer assinar sua obra, me levou a uma vitrine de livraria. Meus olhos, cansados, fixaram-se em um título: O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Senti um magnetismo imediato. Eu não queria apenas ler, eu tinha fome daquelas páginas. Ao abrir o livro, o mundo ao meu redor silenciou. Nele encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. As sombras da incerteza que pairavam sobre minha alma foram varridas por uma luz solar. Ali, nas palavras de Kardec, eu não encontrei apenas uma filosofia. Encontrei a mim mesmo e a razão da minha existência. Ao fechar aquele livro, senti um estremecimento que não vinha da carne, mas das profundezas do espírito. Era como se compromissos antigos, firmados nas estrelas e no espaço antes de eu renascer, estivessem sendo despertados por um chamado urgente. Eu sabia. Minha vida não me pertenceria mais da mesma forma. Eu deveria ser um semeador das verdades que Kardec acabara de me revelar. Entretanto, o caminho do conhecimento não é feito apenas de luz. Ele exige o suor da paciência. Como tantos outros que buscam o invisível, eu ansiava por provas, por fatos precisos que servissem de alicerce à minha fé recém-descoberta.
E esses fatos, como tardaram a chegar? No início, minhas investigações foram marcadas por fenômenos insignificantes e, por vezes, contraditórios. Deparei-me com o lodo das fraudes e das mistificações que tanto mancham a pureza da verdade. Confesso que, em certas horas de amargura, o desânimo bateu à minha porta e pensei em interromper minhas buscas. Mas eu estava sustentado por uma teoria sólida. Os princípios que eu li eram elevados demais para serem derrubados pela imperfeição humana. Compreendi, então, uma lição valiosa. O invisível parece desejar nos experimentar. O mundo espiritual mede nosso grau de perseverança e exige maturidade antes de nos franquear seus segredos mais profundos. Eu não recuei, eu esperei. E a recompensa pela espera veio de forma inesquecível. Eu ainda tateava em minhas experimentações quando a notícia correu como fogo. Allan Kardec viria a Tours. O codificador, o homem cuja mente iluminara a minha, passaria alguns dias em nossa pacata cidade com amigos. O convite estendeu-se a todos os espíritas turenses. Meu coração, que já conhecia a escrita do mestre, preparava-se agora para o impacto de sua presença. O momento de saudá-lo não era apenas um evento social, era, para mim, o encontro do aprendiz com o guia que traçaria o restante do meu destino. O ano de 1880 marcou uma intensificação febril em minhas atividades. Minha profissão de representante comercial, que me obrigava a percorrer cidades e vilas, tornou-se o veículo perfeito para uma missão maior. Por onde eu passava, não levava apenas mercadorias, levava luz. Pronunciei inúmeras conferências e ajudei a fundar círculos e bibliotecas populares. Apoiei com todas as minhas forças a Liga de Ensino de Jean Macé, pois sabia que o progresso do espírito caminha de mãos dadas com a instrução do povo. No entanto, foi em 1882 que senti o verdadeiro peso do meu apostolado. Se antes eu estudava no silêncio, agora eu precisava falar no estrondo das praças públicas. E os obstáculos não foram poucos. De um lado, enfrentava o materialismo e o positivismo daqueles que olhavam para o espiritismo com um sorriso de mofa e ironia, reduzindo o mundo espiritual a meras alucinações. De outro, as correntes religiosas tradicionais uniam-se paradoxalmente aos ateus em um único esforço: ridicularizar e enfraquecer a doutrina dos espíritos. Fui alvo de risadas, de ataques ácidos e de tentativas de silenciamento. Mas um paladino não recua diante da tempestade quando sabe que a causa é justa. Se o mundo terreno me vaiava, o mundo invisível me sustentava. Sentia meus companheiros espirituais ao meu lado, infundindo-me um vigor que não era meu. Foi nesse período que uma voz querida e poderosa ecoou em minha alma. O espírito de Jane, minha guia e protetora, trouxe-me o bálsamo necessário. Coragem, amigo. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprires a tua obra. Com essas palavras gravadas no peito, as risadas dos homens tornaram-se ruídos sem importância. Eu tinha uma obra a cumprir, e agora sabia que o céu me forneceria as ferramentas. Naquela data, apresentou-se a mim aquele que seria, por meio século, meu farol, meu melhor amigo e pai espiritual, Jerônimo de Praga. Suas primeiras palavras foram um comando e uma promessa. Vai, meu filho. Pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti,
para te sustentar. Hesitei. Olhei para minha própria fragilidade, para minha saúde vacilante e para meus olhos que já começavam a me trair. Indaguei se estaria à altura de tamanha tarefa. A resposta veio curta e imperecível. Coragem. A recompensa será mais bela. Dali em diante, eu não era mais apenas Leon Denis. Eu era um instrumento de uma vontade superior. A partir de 1884, senti que as palestras precisavam ganhar o mundo. Em 1885, a inspiração tomou forma de livro. Escrevi O Porquê da Vida. Minha intenção era simples: explicar o Espiritismo com a nitidez de um cristal, para que qualquer alma sedenta pudesse beber daquela fonte sem se perder em labirintos teológicos. Mas foi o lançamento de Depois da Morte que mudou minha estatura como escritor. O êxito foi avassalador. Vi-me, de repente, sendo solicitado por grandes jornais e revistas ecléticas. As edições esgotavam-se tão rápido quanto chegavam às prateleiras. O mundo estava faminto por respostas sobre o além-túmulo. Em 1892, um desafio inesperado bateu à minha porta. Um convite da Duquesa de Pomar. Ela desejava que eu falasse sobre o Espiritismo em sua residência, em Paris, perante a elite intelectual e social da França. Confesso que o temor me assaltou. Eu, um homem de hábitos simples, um autodidatada da província, enfrentando a sofisticação parisiense? Meditei profundamente sobre a responsabilidade. Recuar seria trair Jerônimo. Aceitar seria expor a doutrina ao julgamento mais rigoroso. Aceitei. O resultado foi além das minhas expectativas. O jornal Le Journal de Paris registrou aquela manhã com generosidade. A reunião de ontem foi uma das mais elegantes. De uma eloquência muito literária, o orador soube encantar o numeroso auditório. Ele possui a alma de um Bossuet e soube criar um entusiasmo espiritualista. Naquele salão luxuoso, não era o meu nome que brilhava, mas a imortalidade da alma que eu defendia com o ardor de quem sabe que a morte é apenas uma fronteira, nunca o fim. Minha pena não se limitou apenas aos horizontes do invisível. Como viajante atento que fui, registrei minhas impressões sobre o mundo e o desenvolvimento humano em obras como Tunísia, Progresso e Ilha de Sardenha. No entanto, enquanto minha alma se expandia em compreensão, o mundo físico ao meu redor começava, lentamente, a mergulhar em sombras. A partir de 1910, o mundo exterior tornou-se uma névoa cada vez mais densa. A visão, que já me desafiava desde a juventude, começou a apagar-se dia após dia. E a operação a que me submetera 2 anos antes não me proporcionou a melhora que muitos esperavam. Recebi a marcha implacável da cegueira com o estoicismo de quem sabe que a verdadeira visão não reside na retina. Suportei essa provação com calma e resignação, aceitando cada etapa do meu enfraquecimento físico sem jamais permitir que uma queixa atravessasse meus lábios. Se o sofrimento era profundo, eu o guardava no silêncio do meu íntimo, pois sempre fui um inimigo da tristeza e um amante da alegria da alma. Para mim, o mal do corpo era pequeno se comparado à angústia de não mais poder manejar a pena com minhas próprias mãos. Ainda assim, não permiti que a escuridão interrompesse o meu trabalho. Minha casa tornou-se um centro de intensa atividade, onde eu mantinha uma volumosa correspondência com o mundo inteiro sem jamais me aborrecer.
Como não podia mais escrever, secretárias ocasionais e amigos dedicados tornaram-se meus olhos e minhas mãos, emprestando-me o vigor de que eu necessitava para continuar semeando a ideia. A maior dificuldade residia em rever e corrigir as novas edições de meus livros e escritos, uma tarefa que exigia um esforço mental hercúleo. No entanto, valendo-me de um rigoroso espírito de ordem e de uma memória que a providência pareceu aguçar conforme a luz física se apagava, eu conseguia superar todos os contratempos. Eu revisava mentalmente cada parágrafo e ditava as correções com precisão, organizando meus pensamentos de forma tão clara que jamais precisei molestar ou importunar aqueles que me auxiliavam. Eu vivia na luz do Espírito, enquanto meus olhos repousavam na sombra. Após a partida de minha amada genitora, o silêncio da minha habitação passou a ser preenchido pelos cuidados de uma dedicada empregada, que zelava pela organização da casa. Eu era um homem de hábitos simples e poucas exigências, mas havia um ponto sobre o qual eu não admitia concessões: o absoluto respeito às minhas numerosas notas manuscritas. Ao longo dos anos, acumulei uma infinidade de apontamentos, reflexões e registros que arrumava com uma precaução meticulosa, quase sagrada. Cada fragmento de papel continha uma ideia, um lampejo do invisível ou uma correção necessária às minhas obras, e eu os protegia como se fossem tesouros. Essa minha mania de organização, esse zelo quase obsessivo com cada anotação espalhada pela minha mesa de trabalho, não passou despercebido aos olhos atentos daqueles que me visitavam. Foi justamente por causa desse hábito que a Duquesa de Pomar, com seu espírito observador, apelidou-me carinhosamente de o Homem dos Pequenos Papéis. Para o mundo, eram apenas pedaços de papel. Para mim, eram os degraus de uma escada que eu construía, degrau por degrau, para alcançar e explicar as verdades da alma. Em 1911, após despender um esforço hercúleo no preparo da nova edição de minha obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, senti minhas forças físicas se esvaírem. O corpo, já desgastado pelos anos de trabalho incessante, cedeu e caí gravemente enfermo. Fui acometido por uma pneumonia que ameaçava interromper minha jornada, mas o tratamento enérgico de meu médico logrou êxito, e em curto espaço de tempo, minha condição melhorou, permitindo-me retomar o posto de serviço. Contudo, uma dor ainda mais profunda e coletiva estava reservada ao meu espírito. Em 1914, vi o mundo mergulhar no abismo da Grande Guerra. Meu coração condoía-se ao ver partir para o fronte a maioria de meus amigos, jovens cujas vidas eram promessas de um futuro que o conflito insistia em ceifar. Eu mesmo padecia, naquela época, de uma penosa doença intestinal, e a cegueira já me privava de quase toda a luz do mundo exterior. Mesmo imerso nesse isolamento físico, eu não estava desamparado. Pela faculdade da incorporação, meus amigos do espaço, e entre eles um espírito de grande elevação, traziam-me, de tempos em tempos, suas luzes sobre aquela terrível tragédia. Eles me revelavam a guerra em seus dois aspectos: o visível, feito de sangue e ferro, e o oculto, onde as forças espirituais se digladiavam e as leis da evolução se cumpriam. Essas comunicações foram o combustível para que eu voltasse a escrever. Publiquei diversos artigos na Revue Spirit, na Revue Suisse des Sciences Psychiques e no EcoFeed, onde deixei transparecer, sob a ótica da lei de causa e efeito, o imenso amor que nutria pela minha pátria.
À medida que o conflito se aproximava do fim, minha colaboração com a Revue Spirit tornou-se ainda mais estreita e passei a figurar em todas as suas edições, tentando levar consolo e compreensão aos corações que, como o meu, haviam sido feridos pela tempestade da guerra. Após os horrores da Grande Guerra, vi-me mergulhada em uma escuridão quase total. Mas recusei-me a permitir que o silêncio se instalasse em minha mente. Aprendi o braille, e esse novo tato tornou-se a ponte necessária para que eu pudesse fixar no papel os capítulos e artigos que brotavam em meu espírito. Era uma liberdade reconquistante poder, mesmo sem a visão, registrar as ideias que me visitavam. Em 1915, iniciei uma nova série de escritos banhados por uma poesia profunda e serena. Escrevi sobre a voz das coisas, um apelo ao retorno à natureza e à simplicidade que o mundo moderno parecia ter esquecido entre os escombros do conflito. No entanto, o repouso que eu buscava na contemplação espiritual foi interrompido por um forte vento que soprava contra o kardecismo. Surgira o fenômeno da metapsíquica, e vozes como a de Perrosé, através do periódico L'Opinion, faziam barulho com comentários tendenciosos. Afirmavam, com uma pressa que o tempo desmentiria, que o espiritismo perderia terreno à medida que a ciência metapsíquica avançasse. Como presidente de honra da União Espírita Francesa, não pude calar-me. Após a vigorosa defesa feita pelo Sr. Jean Mayer na Revue Spirit, entrei na discussão com uma carta endereçada ao jornal Le Matin. Nela, estabeleci com absoluta nitidez que o espiritismo e o metapsiquismo, embora vizinhos em objeto, guardavam diferenças fundamentais de propósito e profundidade. A partir daquele instante, vi-me obrigado a retomar uma intensa atividade jornalística. Precisei responder a ataques e críticas ferrenhas vindas de altos membros da Igreja Católica. Saí-me dessas batalhas com o brilho da verdade que o estudo me conferira, defendendo a doutrina com a mesma energia da juventude, embora o corpo já desse sinais de exaustão. Em março de 1927, aos 81 anos, senti que o círculo de minha missão terrena estava prestes a se fechar. Concluí o manuscrito de minha última grande obra, intitulada O Gênio Celta e o Mundo Invisível. Foi nesse mesmo mês que a Revue Spirit publicou o meu derradeiro artigo. Eu sentia que havia entregado tudo o que me fora confiado. A pena, agora guiada por dedos cansados, mas por um espírito lúcido, repousava sobre o trabalho concluído. Cheguei ao fim da minha jornada terrena em 12 de abril de 1927. O ar, que tantas vezes usei para projetar minha voz em conferências por toda a França, tornou-se escasso. Um ataque de pneumonia roubou-me a facilidade de respirar e senti que os fios que me prendiam à matéria estavam prestes a se romper. No entanto, enquanto o corpo desfalecia, minha lucidez permanecia intacta, como uma chama que brilha mais forte antes de se recolher. Meus últimos momentos foram de uma calma extraordinária. Com um esforço supremo e a voz embargada pela dificuldade física, dirigi-me à fiel Georgette. Minha mente ainda estava no trabalho, na missão que me fora confiada por Kardec e pelos amigos do espaço. Eu pensava no prefácio que preparava para a nova edição biográfica do mestre e disse-lhe: é preciso terminar, resumir e concluir. Eram mais do que instruções sobre um texto. Era o resumo da minha própria existência. Às 21 horas daquele mesmo dia, o coração silenciou
e minha alma, finalmente livre do peso da carne e da escuridão dos olhos, despertou na claridade que eu tanto descrevera em meus livros. As cerimônias de despedida ocorreram em 16 de abril. Seguindo um pedido meu, feito ainda em vida, meu sepultamento no cemitério de La Salle, em Tours, foi marcado pela modéstia. Não houve ofícios de igrejas confessionais, nem pompas desnecessárias. Eu partia como vivi. Um homem simples, um trabalhador da ideia, um eterno aprendiz das leis divinas. Deixei para trás os pequenos papéis, mas levei comigo a certeza de que a morte não é um abismo, mas o pórtico para a verdadeira vida. Que história incrível! A trajetória de Leon Denis é o retrato de uma alma que se recusou a ser limitada pelas sombras, fossem elas a pobreza da infância, as calúnias dos críticos ou a cegueira que lhe roubou a visão, mas nunca a clareza. Ele nos provou que o verdadeiro gênio não nasce apenas do talento, mas da disciplina de um autodidata e da coragem de um espírito que entende que a vida não termina no túmulo. De homem dos pequenos papéis a sucessor de Kardec, Denis deixou o mundo muito mais iluminado do que o encontrou em 1846. Se a história desse grande pensador tocou seu coração e você deseja compreender profundamente os mistérios do ser, do destino e da dor, não deixe de ler suas obras clássicas. Você pode adquirir os livros de Leon Denis e expandir seus horizontes espirituais através do link na descrição deste vídeo. Gostou de conhecer a vida de Leon Denis? A nossa jornada pelos grandes vultos da história e do pensamento continua. Na próxima semana, traremos uma nova história emocionante e inspiradora. Não perca! Leon Denis, luz que acalma o coração, vem nos guiar com amor e compaixão, seguindo a Jesus, sua voz vem ensinar que a alma é eterna e nasceu para brilhar. Com palavras sábias e o Espírito sereno, toca nossa alma, transforma o terreno. Leon Denis, caminho de amor e luz, com Jesus no peito, ao bem nos conduz. Seus ensinamentos nos fazem acreditar que a vida verdadeira é aprender a amar. No invisível, sua voz a ressoar abre caminhos para quem quer se encontrar. A luz do Evangelho em cada simples ação, semeando a paz na nossa evolução. Um legado de luz que o tempo não apaga, o amparo invisível que a dor nos afasta. Leon Denis, caminho de amor e luz, com Jesus no peito, ao bem nos conduz. Sua doçura hoje vem nos envolver, na paz de saber que nunca vamos morrer. Leon Denis, luz que acalma o coração, vem nos guiar
compaixão, seguindo a Jesus, sua voz vem ensinar que a alma é eterna e nasceu para brilhar. Com palavras sábias e o Espírito sereno, toca nossa alma, transforma o terreno. Leon Denis, caminho de amor e luz, com Jesus no peito, ao bem nos conduz. Seus ensinamentos nos fazem acreditar que a vida verdadeira é aprender a amar. No invisível, sua voz a ressoar abre caminhos para quem quer se encontrar. A luz do Evangelho em cada simples ação, semeando a paz na nossa evolução. Um legado de luz que o tempo não apaga, o amparo invisível que a dor nos afasta. Leon Denis, caminho de amor e luz, com Jesus no peito, ao bem nos conduz. Sua doçura hoje vem nos envolver, na paz de saber que nunca vamos morrer.